Olá, eu sou Viviane Leal, eu sou CEO da Galácticos Capital e nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito importante, que é planejamento financeiro para carreiras de atletas. Hoje a gente tem dois convidados, que é o Rodrigo Blanco. Rodrigo Blanco é o nosso sócio de Wealth e faz toda a gestão financeira e patrimonial. Nós temos um convidado muito importante aqui, que é um cliente muito querido, que é o Moisés. Moisés, obrigada. Obrigada demais por você estar aqui. Obrigada pelo seu tempo. Acho que nada melhor do que trazer para cá, né, para a gente conversar, alguém que vive isso, alguém que tem experiência, alguém que sabe do que está falando, para que a gente possa usar você assim de bons exemplos aqui, né, para que você possa cada vez mais trazer para a gente a tua vivência, os acertos e os erros, para que a gente possa replicar esse modelo que deu muito certo. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Acho que vamos tentar fazer um papo bem à vontade, bem informal, para que a gente possa, de fato, permear isso. Vivi, eu que agradeço o convite, né? Para mim é um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, falar um pouco desse assunto tão importante, né? Que é a saúde financeira para nós atletas. E para mim, como eu disse, vai ser um motivo de muito orgulho estar aqui ao lado de pessoas que me ajudaram, né? De uma forma imensa e poder contar um pouco para as pessoas de como funciona. Moisés, queria te agradecer também de estar presente com a gente hoje. É muito importante quando a gente consegue. A gente faz alguns podcasts aqui, fala sobre isso, mas é bom ter um cliente, ter uma pessoa que possa nos autorizar com relação a planejamento e tudo que a gente faz para os nossos clientes. Moisés, vamos ser práticos aqui, diretos. Eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo do teu tempo aqui para trazer, de fato, esse pertencimento aqui, né? E exemplo. Mas na prática, assim, quais são hoje as principais dores que você vê os jogadores, né? Quando o assunto é dinheiro, patrimônio e principalmente o que a gente aborda muito aqui, que é o futuro. Você acredita? Então, Vi, eu acho que por cultura, né? Normalmente os jogadores de futebol, eles vêm de uma classe social baixa. E ele não tem um relacionamento natural com o dinheiro. Ele tem medo do dinheiro que ele tem de acabar. Muitos não sabem como lidar com o dinheiro, porque não teve essa formação, né, desde o início. Né? Normalmente os pais vivem uma situação difícil. Claro que a gente está falando da maioria, que tem situações, tem exceções sobre isso, mas muitos passam por essa fase, né, de não saber, cara, agora eu tenho dinheiro, como que eu faço? Eu guardo, eu não guardo. Alguns com um pouco mais de experiência não gastam e guardam, e também não quer dizer que está certo, né? Porque você guardar é ok, mas se você conseguir investir é muito melhor. Mas claro que no começo, muitos de nós jogadores não têm essa informação, e com isso faz com que muitos se percam pelo caminho. Eu acho que a maior dor é essa, você não ter a relação com o dinheiro e não saber como funciona. É claro que hoje em dia a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Sim. Se você entra na internet, procura sobre o tema, se tenta de alguma forma... Hoje se fala muito mais sobre dinheiro. É muito mais fácil, né? Eu imagino que há 15, 20 anos atrás, esses jogadores não tinham essa informação e por isso a gente ouve muitas histórias que são drásticas, assim. Hoje não. Hoje, por mais que a pessoa não tenha essa sabedoria, não tenha tido essa vivência, se ela procurar informação é muito mais fácil de se ter. Então, acho que essas dores eram muito grandes, mas hoje elas podem ser sanadas. E aí, de repente, a gente está falando de uma falta de educação financeira, né? E se a gente pudesse olhar isso para as bases, se a gente pudesse já implantar isso, né? Hoje em dia, a gente aborda muito esse tema aqui na Galácticos, né? Inclusive, a gente tem o Galácticos Future para isso. São os meninos que já estão se destacando na área em que a gente consegue dar uma atenção e que a gente consegue já estar trabalhando para eles, para que a gente já consiga, do início, trazer, né, essa vivência, trazer esse apoio, trazer essa educação financeira ali, tanto para o atleta quanto para a família. Porque eu acho que é o que você falou, né? Tem também aqueles investimentos errados, né, Moisés? Eu acho que isso é uma questão muito do futebol, talvez. Eu não sei se você está percebendo que isso está mudando, assim, mas isso é uma preocupação que a gente tem aqui também. De fato, eu acho que tem mudado bastante, né? Hoje, eu já no final da minha carreira pude conversar com muitos meninos que subiam da base. Sim. E você vê que já não é como era antes, né? Os meninos já estão um pouco mais
com mais informações, podemos dizer, sobre o que é planejamento, sobre o que é o dinheiro de fato, como você trabalhar o dinheiro. Então, eu acho que já houve uma melhora muito grande, mas ainda assim tem muitos casos, né? A gente pode analisar que a família começa a pedir demais, aí a pessoa sente na obrigação de ajudar a todo custo, né? A gente sabe como é, quando você começa a ganhar um bom salário, cara, um menino subindo da base, ele já não começa com um salário muito alto. Então, até ele se estabilizar, pagar as dívidas, comprar seu carrinho ali, tem muitas situações, seu primeiro imóvel, e aí familiares já querem sugar todo aquele dinheiro, não por maldade, mas é por falta de sabedoria também, né? Muitos deles não sabem o que é ter um dinheiro de fato, e aí acontecem esses problemas. Então, quanto antes, né, a gente ter essa informação, poder ajudar meninos que estão na categoria de base, que eu acho que é muito importante. Meus meninos hoje estão na escola e tem a matéria que eu acho que na escola pública deveria ter, que é educação financeira. Perfeito. Hoje meus meninos com 10 anos já tem essa matéria na escola. Isso, cara, eu falo que é a melhor matéria possível, porque isso de fato eles vão precisar durante toda a vida. O português é muito importante, a matemática, a química, a história, a geografia, tudo isso é importante. Mas eu acho que a educação financeira é algo que de fato vai ser uma matéria obrigatória. Exato. E aí, Blanco, aproveitando um pouco da tua experiência aqui também, de tudo que o Moisés trouxe pra gente, o que você acredita que tenha de diferença entre o cliente, né, atleta, e o cliente grandes famílias de WM? O que você, de Wealth Plan? Tem algumas coisas que o Moisés falou que eu acho que são para todos, né? A falta da discussão sobre o dinheiro no Brasil é uma coisa cultural. Então, não se discute muito sobre isso entre as famílias, entre as pessoas, e eu acho que quando você tem os jogadores ou classes sociais que estão abaixo, pensando que a grande maioria, quando começa a carreira, estão lá, isso ainda é mais evidente. Sim. Então, isso acho que acontece para todo mundo. O lado que, para mim, o jogador é muito, muito... tem uma qualidade enorme quando a gente fala de atendimento, é que eles delegam. E eu acho que vai um pouco em cima do que você falou dos investimentos errados, porque eles acabam confiando muito. Eles precisam confiar, né? Exato. Para ele poder performar e ser um atleta de alta performance, ele precisa do suporte de outras, ou de pessoas que dê amparo a ele. E aí eu acho que a grande diferença que ele tem pro outro profissional, para um executivo, para um empresário, para um médico, o médico principalmente, né? Ele pode trabalhar até o último dia da vida dele. Então, o médico ele pode errar diversas vezes no planejamento financeiro porque ele sabe que ele vai ter receita recorrente até os seus 70 e poucos anos. O jogador não, ele tem uma carreira de quantos anos, Moisés? Se muito, um grande contrato, 3, 4, 5 anos. De grande contrato, sim. Eu, por exemplo, fui ter meu primeiro contrato muito bom quando eu cheguei no Palmeiras com 28 anos. Então, assim, eu tive um período de contrato, assim, acima da média, entre 28 e 35 anos. Então, um período aí de 7 anos, né? Então você tem 7 anos... Pensa assim, o Moisés tem uma vida de 70, 80 anos e a gente tem que fazer um planejamento para a vida dele durante 7, 8 anos. Então, considerando uma receita de 8 anos, né? Assim, exato. Muito se diz sobre isso, né? Eu acho que isso a gente até conversa muito desmistificando isso, porque o jogador de futebol ele ganha muito, as receitas são muito altas, são exorbitantes. Mas se você for olhar de fato, né, a linha de tempo, você passa no máximo 15 anos de receita para uma aposentadoria muito, né, grande na frente, né, para um tempo que você tem que ter um bom planejamento, você tem que de fato entender o que significa aquilo, e às vezes é difícil para a gente falar com meninos, né, então como é que a gente vai falar com um menino de 18 anos sobre aposentadoria? Mas a gente foi entender que acho que a grande diferença do nosso público, né, de atletas para o público de WM é a questão mesmo da longevidade da carreira, né? Que a gente, quando imagina o atleta, é muito pequeno. E para isso até tem uma questão de disciplina e necessidade da intensidade ser muito maior. Com certeza. Que é o que a gente tenta fazer com esse perfil de cliente, porque se a gente pega o período de contrato, se a gente pega todo esse ponto que o Moisés falou, a família, tudo isso, praticamente convencer e educar todo mundo de que tem que ser um pouco mais espaçado, Sim. né? É a brincadeira que o zagueiro ganha um salário menor do que o atacante, quer ter a mesma vida que ele. É difícil da gente
ter essa discussão com todos os públicos, né? Então, é muito importante. E isso, até pegando um gancho, porque isso a gente vê muito um menino quando ele chega no profissional, e lá já estão jogadores que têm uma carreira vitoriosa, com grandes contratos, e esse menino sobe para o profissional e muitas das vezes ele quer ter o carro que o jogador que já tem uma grande história tem. Então, você educá-lo, mostrar o caminho desde a base, como a gente foi falando, é importante. Ó, você vai ter esse momento, Sim. Só que não é agora, vai um passo a passo. Hoje a gente vê que houve essa melhora, mas há uns anos atrás, isso era muito, muito real, né? Eu vi em alguns casos, né, quando eu cheguei no Palmeiras, inclusive, chegou alguns jogadores, eu cheguei e mantive o carro no padrão que eu poderia ter. E não no que aqueles jogadores que já estavam ali, Zé Roberto, Dudu e muitos outros, tinham. Então, no primeiro momento, eu mantive os pés no chão, tive um carro bom que me desse uma tranquilidade, mas não queria ter, não era meu objetivo, já preciso ser assim. Não, eu sabia que meu momento ia chegar, que a minha saúde financeira é uma, deles são outra, mas a gente vê muitos jogadores que chegam e falam assim, não, eu tô aqui agora, eu tenho que ser igual a eles. No imediatismo, assim. no sonho, né? Naquele desejo do meu primeiro carro, Porque o sonho, quando você é criança, eu quero ser jogador, porque eu quero ter um grande carro, eu quero ter uma grande casa. E aí, quando você chega ali, que você alcança, que você tem um contrato, muitas das vezes você se perde nisso. Agora eu já sou. Não, calma, você chegou aqui, mas ainda tem um o teu primeiro passo, o teu primeiro step, né? Acho que você foi incrível aí. Quando você sente que existe, assim, essa dificuldade de olhar para o futuro, assim, você acha que isso ainda é algo que os atletas não estão vendo, né? Eles não estão, não sei se em relação à aposentadoria, a que momento, a que carreira que eu vou seguir depois, né? Pós-carreira de futebol, né? Porque existe o que a gente está conversando e acho que caminha muito para a nossa linha de tempo, 15 anos de carreira. Então, imagina que um atleta se aposenta com 40 anos. 40 anos para executivo como nós aqui, a gente está começando, né? A carreira, né? A gente ainda nem teve, talvez, o melhor salário, o melhor planejamento, talvez a melhor expectativa de futuro. Mas quando você olha isso para a carreira de jogador, atleta, você acha que ainda existe uma dificuldade de ser falado sobre isso? Você acha que ainda existem tabus? Eu acho que existem tabus ainda, algumas coisas, mas eu acho que está muito mais esclarecido. Eu falo porque o meu último ano ali no América, eu falei com vários meninos e eles já tinham esse pensamento, já buscavam essa informação, né? É claro que alguns com restrições, com medo, como eu falei, a gente sabe, ouve muito se falar, fulano roubou fulano, roubando fez mais isso. Sobre essa associação. Então muitos ainda têm esse trauma, esse medo, mesmo sem ter passado por isso, mas já se tem essa curiosidade, e isso é importante, né? E aí, quando se tem essa curiosidade e se aproxima de pessoas do bem, como o Blanco falou, tem pessoas, o jogador ele gosta de entregar, porque realmente, de fato, não é o que ele sabe fazer. Sim. Então, quando eu decidi, né, investir meu dinheiro e procurar uma pessoa, eu procurei uma empresa que fizesse isso por mim, porque de fato não é o que eu sabia. Eu sempre coloquei na minha cabeça, desde o começo da minha carreira como jogador, eu falei, cara, se eu tiver um salário médio de 50 mil por mês durante toda a minha carreira, eu não posso depois ter nenhuma dependência. Eu tenho que terminar minha carreira sabendo que eu construí minha vida e eu vou viver muito bem depois disso, se eu conseguir atingir esse salário médio durante o meu período de carreira. Isso aos poucos foi aumentando, graças a Deus eu consegui ter contratos que eu jamais imaginei que eu teria, e aí eu nunca me perdi, mas eu tinha isso em mente desde os meus 20 anos. Eu consigo te fazer uma pergunta assim, do valor que você recebia, e a gente não está aqui para falar sobre valor, mas Sim. A gente está aqui para falar, de repente, um percentual. Você tinha uma ideia de que um determinado percentual você guardaria para sua aposentadoria, ou quanto você gastava em percentual? Assim, não, em percentual não, mas eu sempre tive que eu tinha que guardar dinheiro. Tá. Eu nunca tive o percentual... foco de valor? Não, nunca tive. O que eu falava, eu tenho que... esse valor aqui para me pagar as coisas, eu tenho um valor para me sair e o restante eu tenho que guardar. Perfeito. Só que eu não sabia investir, eu só guardava o dinheiro. Então eu deixei de ganhar muito dinheiro porque ele está parado. Sim. Só que pra gente
que está iniciando ali, que não sabe, a gente acha que já está fazendo muito. E realmente é bom. Já é um grande começo, passo. Já é um começo. Você não gastar tudo já é um grande passo. Mas não é o ideal. Então, Sim. isso que eu tentei falar no meu último ano, estando mais próximo dos meninos, é o que eu tentei passar. Cara, não é que você está perdendo, né, você está perdendo dinheiro ali, mas você está deixando de ganhar. Com certeza. Considerando, então, nossas taxas, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Moisés. Você falou sobre o seu primeiro grande contrato ter sido no Palmeiras, e eu sei que foi mais ou menos nessa época também que você começou a ter uma assessoria profissional que acompanhou você desde então e está com você até hoje. Como é que foi esse momento que você teve um contrato maior, você começou a ter esse acompanhamento profissional da tua carreira? Como é que foi Não se perder. não se perder num grande contrato e não deixar aquela informação ou aquela situação te esconder algumas situações para o futuro? Então, Branco, eu digo que, eu falo, a minha sorte da vida, Deus, eu sou abençoado, assim, eu creio que eu sou um cara abençoado por Deus, e Ele colocou na minha vida uma mulher que me ajudou muito também, sabe? Eu tenho uma esposa que foi minha primeira namorada, e até Legal. hoje é minha mulher. E ela sempre me ajudou bastante, sempre foi uma pessoa que cuidou da nossa família, né, enquanto eu trabalhava, e sempre teve o cuidado também com o nosso dinheiro, mesmo sem saber investir. Ela nunca foi aquela pessoa, ele está ganhando, então vou gastar, não. Então, isso foi algo que realmente me ajudou bastante a chegar onde eu cheguei, tanto profissionalmente quanto financeiramente, porque eu tive ao lado uma pessoa que realmente andou Base, comigo, né? uma Base, base que a gente sabe que às vezes o jogador está aqui ganhando, se matando, e tem mulheres que não por maldade, mas querem Elas não jogam aproveitar. junto, né? Exatamente, então isso acaba sendo um prejudicial. E minha esposa não, a gente sempre conversou, sempre falou de futuro, e aí quando eu vim para o Palmeiras, né, que foi de fato o meu primeiro grande contrato, o meu empresário me indicou uma empresa para que pudesse cuidar do meu patrimônio enquanto eu fazia o que eu Focava, sei fazer né? de melhor, Exato. que é jogar futebol. E aí eu comecei aos poucos, né? Fui entendendo, será que é assim mesmo? Vamos começar aqui aos poucos, entendendo? E aí fui vendo a importância, o quanto era saudável para mim. E aí eu de fato fechei com essa empresa que me ajudou bastante no primeiro momento, e até hoje, depois disso, eu nunca mais me vi sem ter alguém que de fato conhece o mercado, sabe fazer, sabe falar sobre isso. Eu até me interessei, hoje eu consigo entender um pouco mais o mercado financeiro, mas não é de fato o que eu sei fazer. Então, sempre ter pessoas, né? Hoje a Galácticos toma conta de todo o meu patrimônio, faz uma baita gestão da minha vida financeira. Isso dá total tranquilidade para que você possa render o seu melhor dentro de campo. E aí eu quero emendar e fazer uma segunda pergunta. Você me falou que se aposentou há 2 anos. Como é que é essa situação? A gente falou agora de um primeiro grande contrato. Como é que é essa situação no pós-carreira? Como é que você olha para tudo isso? Como é que você olha tanto para a sua situação financeira, para a sua vida hoje, para as novas decisões? Você está começando aí uma carreira de comunicação, tá iniciando, mas e aí? Como é que você olha para tudo isso? Cara, assim, eu olho com orgulho, assim, sabe? Do que eu pude construir. Porque eu falo que eu não fui o melhor jogador, não tive os maiores salários, mas eu consigo olhar para o que eu tenho hoje, pelo que eu construí, e vejo pessoas que tiveram uma carreira muito mais Públicas, Vitoriosa. mais famosas, pública, né? mais famosa, às vezes maiores Carreira, conquistas, contratos grandes. contratos muito maiores, que não têm a vida que eu tenho hoje. Hoje eu não preciso trabalhar, né? Não que eu fale isso com o maior desprezo, mas Você se preparou para eu se me aposentar. preparei para Exato, esse momento, exato. né? E o que eu me deixou muito tranquilo quando eu parei e olhei para trás? Cara, eu conquistei títulos, né? Tive uma carreira vitoriosa, e ao mesmo tempo eu consegui ter uma carreira financeiramente muito boa, mesmo fazendo meu primeiro grande contrato com 28 para 29 anos. Então isso me dá tranquilidade
de falar, cara, eu fiz o que eu deveria fazer. E talvez por isso eu tenha essa paz interior comigo de ter parado. E as pessoas falam, pô, mas você parou cedo, você não sente falta? Cara, eu não sinto falta. É claro que eu tenho saudade dos momentos que eu vivia, muito legal relembrar e tudo, mas eu não tenho aquele negócio, eu preciso jogar, eu preciso voltar a jogar. Nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Ah, mas eu não ganhei esse título. Cara, graças a Deus, eu não tenho isso. Então eu estou muito em paz e muito tranquilo pela a vida que eu tive, né? Me dediquei, consegui grandes títulos, mas também me preparei financeiramente para que hoje eu possa de fato escolher se eu quero fazer uma situação, se não quero. Hoje estou começando a carreira de comunicador aí, aos poucos e tal, porque de fato a gente que vive a vida de jogador, né, a todo momento fazendo alguma coisa, saindo de casa, e aí eu tive um tempo para me tranquilizar, e agora aos poucos estou voltando. Então, ter essa clareza quando você para de olhar para trás e ter o prazer, né, de, cara, eu ganhei, mas eu guardei e hoje eu posso viver. Isso é algo que é inexplicável. Sabe o que a gente fala muito aqui, Moisés, e a gente já falou algumas vezes para você também? O nome disso é liberdade financeira. Então você se organizou, você teve um olhar lá atrás, você procurou pessoas capacitadas, né? Você procurou se cercar de pessoas. E você tem uma riqueza muito grande que você trouxe pra gente, isso é muito incrível, que é a tua base familiar, né? Porque eu acho que a família é o alicerce mais importante da gente, não à toa que nós somos isso, um family office, é um escritório de família de fato, porque a gente entende muito que o atleta ele precisa do foco dele, né? Ele precisa estar preparado, ele precisa estar bem para a carreira dele. E para que ele esteja bem na carreira dele, para que ele faça os gols, para que ele faça as defesas, para que ele faça tudo o que ele precisa fazer, ele precisa ter uma estrutura por trás, né, muito sólida, muito estável, que é isso, é a tua esposa, é teus filhos, é onde você vai voltar e você vai se reenergizar e você vai cada vez voltar mais forte para o futebol e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu queria que você falasse um pouco mais, assim, você acha que porque eu acho que a gente tem que gerar esses exemplos, sabe, Moisés? Eu acho que olhar para a tua carreira hoje, olhar que você se aposentou no tempo que você tomou de decisão, você e sua família, porque você tinha liberdade financeira, esse que é o motivo da gente estar aqui, né? Para a gente falar sobre essa liberdade financeira, para a gente falar sobre esse planejamento financeiro, para a gente falar sobre como você conseguiu fazer isso, né? Então, você já falou sobre você se preocupava muito com as despesas, você se preocupava muito em guardar, em saber que você tinha que guardar, poupar parte das suas receitas. Você me falou sobre uma estrutura familiar muito sólida, você me fala sobre procurar, né, empresas capacitadas, procurar pessoas capacitadas para te suportar e te guiar durante esse processo. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Durante a tua carreira, você teve muitas ofertas de novos negócios? De amigos, de pessoas próximas, porque a gente tem visto isso e isso está crescendo muito, né? A gente tem aconselhado muitos atletas, às vezes, a não fazer, porque o investimento não é do perfil do cliente, né? Ele não combina com o perfil, ou ele vai associá-lo a uma imagem que não é nesse momento importante, ou depreciaria. Então, eu sempre tive esse cuidado, né? Desde que eu me tornei profissional, eu sempre me blindei. Eu nunca fui uma pessoa que tive muitas amizades. Tá. Eu sempre fui um cara que sou muito observador, sempre fui. Então, me dou bem com todo mundo, sempre sou muito respeitoso, mas eu sempre procurei entender, né, se aquilo de fato era uma amizade, se era um interesse. Então, eu nunca fui rodeado de pessoas, né? As pessoas que realmente ficam próximo de mim é que eu entendo que realmente são amigos, são pessoas que Sim. gostam de mim de verdade. Então, eu sempre tive esse cuidado, por saber, né, que o meio do futebol, ele tem muitas pessoas boas, é claro que tem, né? Mas também tem muitas pessoas aproveitadoras. Isso sempre foi muito claro para mim, desde o início da minha carreira, assim, eu sempre consegui ter essa visão, porque eu era uma pessoa que gostava de andar, quando eu comecei a jogar, eu gostava de andar com os mais velhos. Sempre gostei de andar com os jogadores mais velhos. E eles sempre me passavam muitas coisas. Então, quando eu fui chegando, eu fui observando e realmente, de fato, era aquilo. E eu entendi, realmente é assim. Então eu não tive tantas Não teve tantos investidas, erros ali, não não teve tive erros. muitas pessoas me colocando em situações para que me gerasse dúvidas. Sim. Então eu sempre me blindei. E é claro que aconteceu, né, durante esse período, uma situação ou outra, mas muito pequena,
Que não abale o patrimônio. Não abale em nada. E até hoje, né? Mesmo parando agora, eu consegui construir uma saúde financeira, uma liberdade, que me permite ter um pequeno erro aqui, um erro ali, porque faz parte também do mercado financeiro, né? A gente sabe que como é isso, em algum momento você pode perder aqui, mas vai ganhar do outro lado, isso faz parte. Mas o que de fato ajudou bastante foi na época da pandemia, que eu estava jogando na China e eu tinha que ficar lá sem minha família, né? Minha família não podia ir, então eu ficava 7 meses, 8 meses lá sozinho. E nesse período, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu comecei a estudar. Comecei a estudar mercado financeiro, procurar informação, o que é de fato um CDI, o que é um IPCA, e comecei ações e tudo mais. Então eu comecei a estudar bastante sobre o mercado financeiro e foi onde me ajudou ainda mais, para que quando realmente eu tivesse um patrimônio muito sólido, eu não caísse em investidas como essas que aparecem. Você adquiriu o critério, né? Exato. Eu hoje entendo. Porque a tua carteira, né? Porque diversificar. Exato. Hoje eu deixo, a Galácticos toma conta de todo o meu patrimônio, mas toda discussão, todo investimento, eles me falam, a gente vai fazer isso. E a gente discute, eu entendo de fato, claro que não como eles, né? Em alguns momentos eu sou convencido, podemos dizer assim. Eu falo orientado, assim, não. Lá, orientado. Eu falo convencido porque a explicação é tão boa e eu falo, de fato, realmente é isso, faz sentido. Mas eu consigo ter um norte e eu oriento muito hoje, eu falo com as pessoas, né? Eu indico, falo, procura alguém que possa de fato te ajudar, porque é muito importante, principalmente os jogadores mais jovens. Quanto antes você começar isso, melhor vai ser o seu pós. E se em algum momento, né, na sua carreira, as coisas não saírem como você imagina que vai sair, você já tem uma estabilidade, já tem algo ali que já vai te dar uma certa garantia. Exato. Então eu já oriento eles a fazerem isso desde o começo, porque é o mais importante. E aí eu falo, cara, mesmo que você confie em alguém, procure estudar, mesmo que um pouquinho, só para você ter uma noção do que é de fato, porque isso faz diferença, né? Você sabe, dinheiro é algo muito importante, as pessoas têm medo de falar sobre, mas tem que ser falado. Cara, você vive com isso, você precisa, isso te dá tranquilidade, te dá paz, te rende muito. Não é que o dinheiro traz felicidade, não, mas ele te permite ter várias situações que vai te ajudar ao longo da sua vida. Então tem que ser falado e as pessoas têm que minimamente entender como se mexe no mercado financeiro. Ele te traz tranquilidade. Vamos pensar que você falou sobre tudo isso. Eu ia te fazer essa pergunta, Blanco. Como é que o planejamento ajuda a transformar renda em patrimônio? Porque eu acho que é isso que a gente tem que passar cada vez mais aqui e dando sequência no raciocínio que o Moisés está trazendo. Tem acho que alguns pontos, Vivi. Tem o ponto da gente conseguir trazer a clareza do que é patrimônio que gera renda, do que é patrimônio que gera custo, por exemplo, que o exemplo que o Moisés trouxe, a história do carro. A vontade de todo mundo é sempre o custo ou buscar por sonhos que não são necessariamente geradores de resultado para ele. Ele quer, a primeira decisão é um carro mais caro, é a casa que você mora que te traz um custo mais elevado. Então, um dos pontos que a gente sempre tem que olhar junto, e o Moisés trouxe agora o exemplo também das ações, é algo que, se a gente pensar para a carreira dele, que é uma carreira curta e uma carreira muito intensa, o que a gente mais precisa entregar do outro lado é previsibilidade. Então, somar a decisão do o que é o seu patrimônio que está te trazendo essa liberdade para o depois, ou para que você tenha... gera renda. Exatamente. E também que o seu patrimônio financeiro te traga a maior previsibilidade possível, porque foi o que o Moisés comentou. A gente ele teve durante a carreira dele a pandemia, a gente passa por uma situação de guerra no mundo atualmente. Como é que a gente consegue trazer resultados e tranquilidade mesmo com tudo isso? E eu acho que tem um ponto que o Moisés comentou, que eu acho que ele não teria passado com tanta tranquilidade. Toma a liberdade de falar por você, eu quero que você complemente comigo, de que ele teve uma lesão muito séria durante o principal contrato da carreira dele. Sim. E isso depois tem uma segunda praticamente na sua volta, né? Exato. Então, como é que você estava ali já 1 ano, 2 anos tendo esse acompanhamento profissional, como é que foi viver isso? Então, é um momento que nenhum atleta quer passar, né? Como você bem falou, era o principal momento da minha vida. É o auge da carreira. Logo que eu chego no Palmeiras, então eu chego no maior
campeão do Brasil para jogar, sabendo que a concorrência assim, é absurda. E eu não venho como aquela contratação, Moisés vem para jogar. Não, Moisés vem para compor elenco, ser um jogador importante e tal. E aí, no primeiro, faço gol na estreia, e mas um torneio amistoso, né? Um torneio de verão que a gente vai, eu faço o gol. Quando a gente vai pro primeiro jogo oficial, né, que o Palmeiras começa a jogar, eu só posso jogar no terceiro jogo, porque minha documentação não tinha chegado. Quando eu vou jogar, primeiro jogo, eu tenho uma lesão grave. Né? E aí tudo isso vem na cabeça, pô, mas agora vou ter que mostrar tudo de novo. E a gente sabe que quando você está num clube grande, você machuca, tem 3, 4 para entrar no seu lugar. E para você voltar de novo é muito difícil. E aí você ter essa tranquilidade, tipo, cara, vem, coloca a cabeça no lugar. E aí a base familiar é muito importante. Meus pais sempre muito próximos, minha esposa. Vem cá, calma, a gente vai passar por isso junto. E aí você começa a se recuperar, mas sabendo que você, de alguma forma, você está blindado. Isso é importante, né? Quando você está ali e você passa uma situação, mas você sabe, cara, se tudo der errado, isso aqui vai ser desse jeito. Eu consigo ter essa segurança. E eu sempre tive, como eu falei, eu sempre ter guardado a maior parte dos meus salários. E aí, além disso, né, o que me trouxe segurança, porque você falou que agora há pouco, a questão de casa, de carro, pra você ter ideia, eu só quis construir a minha casa quando eu estivesse próximo a parar, para que eu não perdesse dinheiro. Porque imagina eu morando na China, construir uma baita casa e minha casa parada lá, você perdendo, gerando custo, quando eu voltar já não tá moderno, você tem que fazer reforma. Então, até isso sua carreira foi leva para um monte de lugares. Exato, foi pensado. Eu fazia reuniões e reuniões na época de pandemia com o pessoal dos investimentos e falava, cara, eu quero ser assim. Cara, quando eu parar, com o que eu tenho hoje, com o final desse contrato, com o que eu vou ter, como é que eu vou viver, quanto eu vou ter mensalmente quando eu parar, porque o jogador ele tem que saber disso, porque isso te traz tranquilidade, isso te traz paz. A minha esposa não entende muito de mercado financeiro, então tem hora que ela fica comigo assim, amor, tô achando que nós estamos gastando muito, eu tô achando que, será que vai dar? Eu falo, calma. É o famoso juros também. Eu falo, não, hoje a gente vive com isso, a gente vai ter isso, a gente tem isso guardado, isso gera tantos por cento ao mês. Então, essas tranquilidades, você conversar com pessoa, por isso que eu falei a importância de você entender um pouco, né? E aí, isso foi importante ao longo da minha carreira. Acho que a gente, só finalizando esse ponto de planejamento financeiro, acho que a gente precisa trazer esses pontos aqui que são importantes, né? Então, o planejamento financeiro, ele nada mais é do que isso, assim. É a organização que a gente chama de fluxo de caixa, né? Mas o que é? Tudo que você recebe e tudo que você tem de despesa. E como é que você contorna aquilo, né? A gente vê, assim, por uma experiência nata nossa, que não são todos, mas grande parte dos atletas, eles têm a consciência de quanto é o contrato de trabalho deles. Mas poucos têm a consciência de quanto de fato eles recebem, né? Porque existe uma diferença muito grande nisso, né? Existem os impostos, existem as comissões, existem algumas saídas que às vezes desconectam de fato. Então, quando você traz um atleta, quando a gente traz um cliente aqui e a gente faz a primeira reunião, que é aquela reunião que a gente vai conhecer e a gente pergunta qual é o seu salário e automaticamente o atleta diz o salário que está no contrato. Cheio. Exato, que é o bruto. Então, o planejamento financeiro é exatamente isso, é você entender de fato quanto é que aquele cliente tem de receita líquida, que é quanto de fato entra na conta dele, para depois dos impostos, né? Para que a gente possa desenhar ali todas as despesas dele, entender um pouco do cliente, a gente entender onde a gente costuma dizer onde está o ralo, né? Onde está, para a gente dar uma fechadinha no ralo e a gente conseguir contornar aquilo, montar um planejamento, montar um orçamento junto com a família. Então, acho que, Moisés, para a gente é muito importante você estar aqui, porque você é um dos clientes que a gente ama ver o crescimento, a gente ama ver, né, o acompanhamento, a gente ama ver o planejamento. Então, olhando para isso, né, olhando para a sucessão, olhando para a blindagem financeira, olhando para a sua vida, para os seus filhos, o que você quer fazer de escola para eles, né? O que você está montando de projeto, de faculdade. A gente já imaginar que hoje o teu patrimônio te dá essa paz, essa segurança, isso vale muito a pena a gente ter feito esse planejamento financeiro ao longo do tempo. O que eu queria te fazer essa pergunta também, assim, olhando o planejamento, porque quando a gente olha o planejamento, a gente não está fazendo o planejamento do Moisés, a gente está fazendo o planejamento
do Moisés e da família do Moisés, né? Que isso é muito importante. Como é que funciona hoje? Como é que é lidar com essa expectativa da família em torno da carreira, né? E hoje o Moisés aposentado. Como é que você está olhando para frente? O que você se planejou? Como é que você está pensando? Eu sei que você tem a liberdade financeira para, inclusive, ter anos sabáticos, mas a gente sabe que essa não é a verdade. Você já está produzindo aí, então conta um pouco para a gente o que você está pensando para frente, para aumentar ainda mais, né, essa segurança. Então, Vi, isso é muito legal, né? A gente falar de perspectivas futuras, porque como eu tinha acabado de falar que eu deixei para construir a minha casa quando eu parasse, e de fato ela ficou pronta em dezembro de 2024, foi quando eu me mudei e me aposentei. Eu também fiz um planejamento para que minha casa, que eu fiz um baita investimento, né? Era um sonho que eu tinha. Eu fiz para morar durante 8, 10 anos. Porque eu sei que meus filhos vão sair de casa. Sim. E eu fiz aquele investimento já pensando, eu vou vender essa casa futuramente, quando meus filhos saírem de casa. Comprei um lote já menor, né, eu vou poder fazer uma casa legal para mim e para minha esposa, se caso necessário, porque a minha expectativa de vida é que meus filhos vão estudar fora, saiam do Brasil, né, se vão retornar depois ou não, será com eles. Mas eu já até nisso eu já estou pensando que eu construí uma casa para viver nela durante 8, 10 anos, que é a fase que meus filhos vão curtir, vão levar os amigos. Eu também, pós-aposentadoria, vou desfrutar bastante, né? Vou levar meus amigos, fazer aquele churrasco, brincar, Sim. jogar futevôlei que eu gosto hoje. Mas isso tem um tempo. E logo após eu vou vender, porque eu não tenho necessidade de ter a casa que eu tenho hoje depois que meus filhos saírem. Querendo ou não, ela me traz um gasto muito alto mensalmente. E eu sei que eu não tenho essa necessidade. Então eu já penso nisso, né, para o futuro, vender essa casa, e aí eu e minha esposa acompanhar meus filhos, ir para a cidade onde eles estiverem, ou fazer uma casinha menor. E também a questão de me manter ativo, né? Hoje, como a gente falou aqui, eu estou iniciando essa questão de comunicação, algo que eu estou gostando, estou achando muito legal o que eu falo com a minha esposa, a gente conversa muito, eu não quero perder nesse momento, né, a minha vida Qualidade de familiar, vida, minha né? qualidade de vida com meus filhos, com a minha Imagino. esposa, eles se abdicaram muitos anos da vida deles para estar ao meu lado, e chegou o momento de eu abdicar um pouco também para estar ao lado deles. Tempo Então precioso. eu não quero, de fato, nesse primeiro momento, né, nesses próximos 5, 6 anos, gerar muito trabalho para mim, né, que não seja estando próximo deles. Então, tô pensando por esse lado, tô remanejando, tô equilibrando, né? equilibrando muito isso, trabalhar um pouco, fazer algumas situações, mas também não perder esse lado familiar, porque a gente sabe, né, daqui a pouco os filhos vão para o mundo, né, vão sair, vão ter sua vida, e aí vai chegar o momento que eu e minha esposa também vamos começar a ter mais ações ainda só eu e ela, Sim. poder viajar, poder curtir mais. Então, tudo isso está sendo muito pensado e planejado, e a gente fala também sobre isso durante as nossas reuniões financeiras, porque é algo que vai mudar muito, Claro. né, no decorrer desses anos aí. Acho que tem um caminho legal aqui, que eu acho que eu vou fazer uma pergunta para o Moisés, aproveitando muito essa visita incrível, mas eu quero que você também me traga a resposta sobre isso, Blanco, olhando o nosso pool aqui. Mas você percebe hoje, Moisés, que muitos atletas, eles estão empreendendo, investindo nos seus negócios próprios, criando os novos negócios. Onde você avalia, assim, que seriam os grandes riscos disso? Assim, a gente já debateu muitos, até investimentos que você trouxe, né, em novos negócios, não na carreira, não investimento de mercado financeiro, mas sociedades, né, e parcerias. Onde você acha que tem esses principais riscos, assim, quando você recebe uma proposta dessa? Então, eu não. Claro, cada um tem os seus sonhos, né? Cada um tem os seus desejos. Eu nunca soube fazer nada a não ser jogar futebol. E eu acredito que a maioria desses jogadores hoje, né? Essas pessoas também, o que eles mais sabem fazer é jogar futebol. E aí você entrar num novo negócio, sendo que você não tem conhecimento sobre, eu acho que é muito arriscado. Eu acho que é arriscado porque você não entende muitas vezes de números,
né? Então, tudo que o seu sócio, as pessoas que estiverem tomando conta, falar para você, você vai acabar acreditando, porque você não tem como, de alguma forma, Endossar, né? endossar, Conferir aquilo. conflitar aquela situação. Então, por isso muitos jogadores acabam tendo prejuízos grandiosos quando vão olhar assim, cara, agora aí já foi muita coisa e é difícil recuperar. Então, acredito num risco muito grande por isso, porque de fato não é algo que você domina, e outro porque você também não tem conhecimento financeiro, não sabe remanejar tudo isso. Então, você não estando próximo, não tendo conhecimento e não sendo uma área que você domina, os riscos são grandes, né? Imagina. Eu percebo que o Moisés é um bom filtro de Total. oportunidades ali, né? Bem conservador. E o nosso lado é um lado que o Moisés mesmo falou do cara que traz oportunidade, que traz às vezes alguns números que, longe de falar que são mentirosos, mas às vezes são superestimados, ou são extremamente otimistas. A gente está ali para olhar para eles e falar, puxa, peraí, vamos entender se isso faz sentido, porque existem algumas coisas que são para todos, e mais ainda para o atleta de alta performance que tem esse período curto de acumulação, que é investir e poupar dinheiro. É tedioso, é contínuo, é disciplina, e não é sobre os 10% ou as histórias muitas que a gente vê por aí, que são extremamente, que elas te trazem muita, ou excesso de otimismo, ou muito, brilham muito mais os olhos do que você fazer a sua poupança mensal. Então, a gente olha para isso para todos os tipos de cliente, e aí tem as preocupações. Isso vai te dar liquidez no futuro? Como é que isso é? O Moisés falou da casa, ele morou no Brasil, morou na Europa, morou na Ásia, tem durante 15 anos da vida dele uma quantidade de mudança, uma quantidade de lugares, é mais uma coisa para você se preocupar. Acho que, puxa, pode ser um pouco mais simples e pode ser um pouco mais assertivo. Sim, eu ia até te pedir para fazer uma diferença para gente, uma diferenciação entre o que é o investimento estratégico e o que é essa decisão emocional. Porque a gente trabalha muito isso no dia a dia aqui, né? Sim. Normalmente, os atletas recebem essas oportunidades sempre na lateral. E aí ela vem da família, ela vem dos amigos e ela vira uma decisão emocional. Sim. Eu gostaria muito de ajudar esse amigo, eu gostaria muito de estar próximo, de incentivar, de investir. Então, existe também uma demanda suprimida de querer fazer o bem, né? De querer estar próximo de um amigo, de querer impulsionar um negócio de um amigo. E aí o nosso papel aqui, né, com Galácticos e Galápagos, é a gente olhar, é um investimento estratégico? Faz Tá sentido. faz sentido? É emocional? De que forma a gente supre, né, essas duas lacunas? Então, assim, a gente analisa muito risco, a gente analisa a liquidez do cliente, mas eu queria, Blanco, que você trouxesse um pouco mais, assim, quais são os pontos que a gente, para quem está ouvindo a gente, para quem está, de repente, passando por uma situação dessa, saber quais pontos olhar, o que observar e para ter tomada de decisão, sabe? Claro. Vivi, eu acho que a gente acaba sendo o profissional do processo e sendo não egoísta no sentido ruim, Mas sem emoção, né? O gestor sem emoção. exatamente, e fala assim, bom, quanto que isso realmente faz sentido, independente de quem te trouxe? Qual que é o nível de retorno que isso vai te dar? O que isso complementa no seu portfólio de investimento? Quanto isso representa também no seu patrimônio, né? Acho que isso é uma coisa, é um ponto Exato. bem importante. Então, a gente tenta olhar, a gente usa muito a palavra do 360 quando a gente fala de um investimento que é trazido com oportunidade, independente se é uma pessoa da família ou não, com um olhar frio de entender se aquilo de fato faz sentido. Porque não é porque a gente trabalha com o mercado financeiro que o patrimônio de todo mundo precisa ser investimentos financeiros, mas aquilo precisa fazer sentido. Então, acho que é muito importante até para ele, jogador, atleta, artista, se tirar da responsabilidade de ser a pessoa que fala sim ou não para aquela pessoa que está perto dela. Sim. Isso já aconteceu comigo, de fato, né? Eu já trouxe algumas situações assim, e aí o pessoal falou, mas você quer muito fazer? Você pode fazer, mas Será que faz sentido? o acontecimento pós vai ser isso, isso e isso. As consequências, então, as né? consequências são essas. Você quer muito fazer, você pode fazer, mas as consequências são essas. E aí ficou muito claro para mim, cara,
Se eu fizer, vai dar ruim. Se eu não fizer, tá tudo certo, vai dar bom. E aí o pessoal entrou com essa parte chata, né? Ó, Moisés não vai poder por causa disso. A gente transfere essa responsabilidade para o grupo financeiro resolver e aí fica tudo certo. Você fica bem com a sua amizade, com a sua família, se caso precisar, e também não expõe o seu patrimônio que é tão duro de ganhar. Eu acho que planejar não é diminuir o sonho, né? Eu acho que isso é muito importante a gente deixar aqui e não parecer algo que... Então, a Galácticos... Tudo que eu desejar, eu não vou levar para Galácticos, porque talvez eles não vão direcionar, mas não é isso. Eu acho que pelo contrário. eu acho que ela te dá a possibilidade de realizar mais sonhos ainda. Por mais tempo. Exato. Eu acho que é isso. Acho que é a perpetuidade, né? O quanto a gente consegue planejar, o quanto a gente consegue tirar de erros ali na lateral, né? Mitigar esses erros para que cada vez mais o patrimônio de vocês perpetue, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Eu queria muito, muito agradecer o tempo de vocês, mas eu queria fazer uma última perguntinha para a gente finalizar aqui. Acho que a gente tem... Moisés é um cara incrível que só ensina para a gente, né, Blanco? E eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria mais umas 3 horas aqui fácil. Mas eu acho assim, Moisés, qual conselho você daria para quem está começando uma carreira, né, de atleta? Acho que você, com tudo que você trouxe, com toda a tua bagagem, com toda a tua preocupação, com todo o teu olhar que você já fez para o futuro, Moisés, qual conselho você daria para um atleta que está iniciando a carreira, assim, considerando tudo que você já trouxe para a gente de informação, de tanto conhecimento, de tanta experiência, qual seria o conselho para a gente fechar o nosso podcast de planejamento financeiro? Então, o maior conselho que eu acho que eu posso dar para quem está começando, ou quem já está em atividade há mais tempo, o maior risco que você deve correr durante esse período da sua carreira é o risco diário de estar treinando todos os dias, de não se machucar, de estar pegando trânsito, avião todo dia para ir para os jogos. Esse é o maior risco que você deve correr. O restante você tem que guardar ali, procurar alguém que de fato você tenha confiança e saiba que é um grande grupo para cuidar da sua parte financeira, porque de fato não é algo que você tenha sabedoria em fazer, então procure alguém especial em fazer isso, né? Indicações são importantes, eu já deixo aqui minha indicação, vocês já sabem qual que é. Mas eu acho que é isso, o maior risco que você deve correr é o que você faz diariamente, se cuidar para que você extraia o máximo do seu corpo, né? Que é onde você pode conseguir através dele vários recursos, né? E uma vida muito importante, e com isso você se cuidando bem, o restante você não precisa correr risco. Fazendo as coisas certas, o investimento certo, você vai ter uma vida muito, muito próspera quando chegar ao final da sua carreira. Blanco, para você. Vamos pensar aqui de tudo também que a gente tem de reuniões, né, de conhecimento adquirido aqui. Qual é a primeira pergunta que um atleta deveria fazer, assim, ao pensar no próprio futuro, assim, né? Pensar no futuro de um planejamento financeiro? Vi, eu acho que do processo de autoconhecimento que você tem na vida, tudo que muita gente fala hoje em dia, independente das conquistas que o jogador vai ter, puxa, o futebol ele traz uma possibilidade de ascensão social maravilhosa. E pensar, quando eu me aposentar, o que que eu fiz por mim? O que que eu fiz pela minha família? E será que eu estou pronto? Porque o jogador de futebol vive nas 2 aposentadorias e isso é um processo muito mais doloroso do que eventualmente para nós que temos uma carreira mais longeva. Eu cheguei lá. E eu cheguei lá não necessariamente nos outros quesitos, porque você vai conquistar também, mas financeiramente, como é que você ficou? Eu acho que é esse ponto que aí a partir do primeiro dia você constrói sua carreira e segue maravilhoso. Moisés, queria muito te agradecer. Acho que assim, Moisés é incrível. A gente poderia ficar aqui algumas horas, como eu falei antes. Eu acho que já está convidado para um próximo tema, tá, Moisés? Você já é da casa e assim, eu espero que todos tenham gostado. Foi uma lição, eu acho que não só de planejamento financeiro, mas de vida, de carreira, de persistência. Entendo que carreiras elas podem ser intensas, né? Mas com planejamento, com sucessão, a gente consegue fazer com que elas perpetuem. Então fica aqui o convite para quem quiser conhecer a Galácticos Capital. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigada.